Com isso, eu passo a palavra ao professor Leonardo Gomes de Deus, professor adjunto no Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, doutor em Economia, mestre em Filosofia, bacharel em Direito na UFMG, bacharel também em Ciências Econômicas na UFRJ, tradutor da obra Crítica da Filosofia do Direito em Hegel pela editora Boitempo. Professor, com a palavra. Bom dia. É uma honra, né, estar aqui nessa casa e neste dia em particular. Quero agradecer muito o convite, né, professora Daniela Muradas, saudar as pessoas queridas. Eu já conheço de outros carnavais, né, então é muito bom estar aqui. Diante de uma mesa tão augusta, eu não preciso falar nada, né, assim, então eu fico mais tranquilo, né, que eu posso falar bobagens aqui, né, então eu fico tranquilo. Ontem eu estava lá na faculdade, né, tem um jardim lá, aí chegou um aluno da pós e falou: mas nós temos que fazer outra teoria do valor agora, né? Aí eu quase saí correndo de medo, né, mas eu falei: não, calma, né, teoria do valor é uma teoria, né, e as teorias são uma forma de abstração, né? Depois a gente tem que voltar tem que chegar no real, né? E quando chega no real é que é o problema, né? Quando a gente tem que fazer escolhas, né, como nessa encruzilhada em que o Brasil se encontra, é que a coisa começa a ficar difícil, né? Falar é muito fácil, fazer teoria é muito fácil, né? Um evento como esse, direito do trabalho, né, é muito, quer dizer, as normas jurídicas são muito bonitas, né, mas quando aparece o conflito real é que aplicar qual norma, como, etc. Né? Virou moda, nos últimos 25 anos, né, aconteceram duas coisas dentro da recepção da obra de Marx que são muito sintomáticas de tudo aquilo que já foi dito aqui na mesa. Né? Em primeiro lugar, começou-se a dizer que Marx não serve mais para nada, né? Porque Marx só descreveu ali um contexto do operário sujo de graxa contra um burguês ignorante, né? Você imagina que era um burguês na Inglaterra de 1820, 30, 40, 60, né? Então, um sujeito tosco, né? Então, Marx não serve. Hoje em dia, né, uma sociedade tão complexa como a nossa, talvez a obra dele não sirva para muita coisa, né? Mais valia, né? Onde que está isso, né? A gente não vê isso, né? A gente não vê o tempo de trabalho. Enfim, eu falei para esse aluno: olha, dá uma lidinha até o final do livro, né? São umas 4.000 páginas, então eu acho que pode ser que você entenda qual que era o propósito do livro, né? E o livro, que começa com a mercadoria, né? Começa com uma coisa, ele quer, centenas de páginas depois, explicar as classes sociais. Só que, infelizmente, o livro ficou inacabado, né? Então, o capítulo final do Capital tem 2 páginas, né, para começar a dizer de classes. Mas esse capítulo diz uma coisa interessante, né? No livro 3, nós não estamos mais falando apenas de trabalhadores e capitalistas. Nós estamos falando de vários agentes econômicos envolvidos no processo, né? Dono da terra, o banqueiro, né? Ou seja, estou falando de renda, juros, estou falando de lucro, uma série de questões que vão além da simples essência descrita no primeiro livro. Pois muito bem. Então, se a gente lê a obra de Marx com um pouco mais de atenção, né, por exemplo, um livro como o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, a Guerra Civil na França, a gente vai ver que Marx não era um inocente, né, que achava que tudo se resolveria no chão da fábrica, né? Existem outros agentes na política, né? A vida política é muito mais sofisticada do que isso, né? Tempos depois, depois de começar a redigir o Capital, ele foi ver a barbárie que foi a colonização da Índia, a brutalidade que foi a guerra do ópio, etc., né? De tal sorte que os últimos anos de Marx foram imersos em algumas dúvidas, né, sobre o que seria o capital. E, possivelmente, ele teria que ampliar o escopo, né, para dar conta desses fenômenos. Seja como for, o segundo fenômeno que tem acontecido nos últimos 25 anos, com a publicação dos esboços do Capital, é dizer que o Capital está inacabado demais, né? E que Engels deu uma arredondada no Capital que seria muito excessiva, né?
E acho que essas questões, quer dizer, encarar a complexidade do capital e encarar o seu inacabamento não significa dizer que seja incompleto. O que eu queria dizer aqui, para fazer, eu vou dizer que a minha fala aqui é um apêndice das duas falas que me precederam, né, e não, isso não é falsa modéstia, não, é só um apêndice mesmo. Na verdade, o que se coloca para nós, e aí para retomar algumas categorias da obra de Marx, que nem sempre são colocadas na primeira fila, em primeiro lugar, a distinção entre dinheiro e capital, né? O que é dinheiro? Ele descreve isso nas primeiras páginas do Capital. Mas depois ele vai dizer, olha, tem uma coisa diferente que é o capital. E esse monstro que começa pequenininho, que depois, como ele diz, tem o diabo no corpo, que vai se expandir até dominar a Terra inteira, eventualmente a Lua, Marte, etc. Esse capital ele tem uma diferença fundamental em relação ao dinheiro, né? Ele tem que passar pelo circuito produtivo para se reproduzir, né? E o que aconteceu na última década, quer dizer, o que tem acontecido nesse século, a partir da guerra ao terror e depois da crise de 2008, é que o dinheiro do mundo ficou barato, né? O dinheiro ficou muito barato. O dólar ficou barato. O dinheiro do mundo, só existe um dinheiro no mundo, que é o dólar, né? E ele ficou barato, né? E isso teve consequências para nós muito grandes, né, que nós podemos nos apropriar desse dinheiro e transformá-lo em crédito, né? Então, nós tivemos uma oferta superabundante de dinheiro que se transformou em capital ou que parecia que iria se transformar em capital. Para nossa vergonha, aqui em Minas Gerais, a Uzi Minas, né, abriu uma fábrica em Cubatão, né? Isso me causou uma revolta patriótica muito grande, né? Abriu uma fábrica em Cubatão. E essa fábrica mal chegou a operar, está fechada, né? E aí foram perguntar ao presidente da Uzi Minas, mas como é que foi isso, né? Vocês abriram uma fábrica, já fecharam, tudo. E ele deu uma explicação brilhante. Ele falou o seguinte, a gente achou que esse ciclo do automóvel, né, essa expansão da indústria automobilística, ia durar muito mais anos, né? Sendo que o professor Ronaldo aqui citou, né, quer dizer, a gente já sabe que a maior bolha fajuta que existe no século passado e nesse é fabricar automóvel, né? Acaba rápido, é um ciclo de curto prazo. Outros empresários no Brasil, né, a gente conhece a história do Ike Batista, né, que podia ter sido o sujeito mais rico do Brasil, mas resolveu que ele seria o sujeito mais rico do mundo, né? Isso é um delírio de jeca, né? Assim, o cara que não tem uma terrinha aqui e vou me tornar um latifundiário, não tem jeito, né? Tornar o cara mais rico do mundo, mais rico do que os americanos, alemães, etc., né? Então, essa oferta de dinheiro barato, mediada pelo governo federal e pelos bancos, proporcionou ganhos de curtíssimo prazo para toda a sociedade brasileira. Entretanto, como o professor brilhantemente explicou, a burguesia brasileira está falida há muito tempo, né? O presidente da Fiesp não tem indústria, né? Isso é uma coisa espantosa, uma federação de indústrias cujo presidente está desempregado, coitado. O único emprego que ele tem é o cargo dele. Não é à toa que ele passou 10 anos beijando a mão dos governantes do PT. Ele chegou a dizer que o Lula era o melhor presidente da história do Brasil, está na imprensa. Se tornou socialista, né? Um presidente, um chefe de empresa que se torna socialista e se candidata pelo Partido Socialista Brasileiro, né? Tem alguma coisa errada nisso, tem uma coisa errada nessa classe, né? Isso representa a falência de um modo de vida, né, que nós conseguimos construir durante 50 anos, né, desde a Revolução de 30, talvez antes, né, por que não, desde a Primeira Guerra Mundial, e essa burguesia se liquefez. E quando uma burguesia se liquefaz em termos de ganho, quer dizer, aquela curva que a gente examinou da lucratividade, quer dizer, um capital improdutivo, né? E um capital improdutivo ele tem duas dimensões. Você pode dizer que é a dimensão do trabalho, mas o que o trabalhador brasileiro tem com isso, né? A dimensão da improdutividade do capital brasileiro está antes na sua própria organização, na sua própria articulação com o mundo. O Brasil não tem condições há muito tempo de competir com os Estados Unidos, com a Europa e tampouco com a China, né? O professor Ronaldo citou aqui o Exército Industrial de Reserva. Um dos
títulos do Exército Industrial de Reserva é o Exército Industrial de Reserva latente, que é o campo, né? Nós temos um exército industrial, a China tem um exército industrial de reserva de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão, que trabalham de graça, que, como já foi descrito, dormem na fábrica. Não é à toa que o senhor Donald Trump ganhou as eleições. Ele foi eleito pelo trabalhador americano que não tem a menor condição mais de competir com a China. Não tem a menor condição. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis porque a predominância chinesa não promete nada de muito bom para nós. Quando eu era jovem, né, aqui mesmo nessa faculdade, estava lendo um livro do Celso Furtado, do saudoso Celso Furtado, e ele dizia o seguinte: possivelmente o Brasil pode sair pior da globalização do que está entrando. E assim tem sido. O Brasil hoje não se subordina mais aos Estados Unidos, mas subordina à China, que se subordina aos Estados Unidos. Os chineses já anunciaram a intenção de instalar siderúrgicas no Brasil. Quer dizer, nós vamos voltar no tempo para uma era das multinacionais, etc., etc. O capital precisa produzir lucro. E o nível de lucratividade do capital brasileiro é muito baixo. E, portanto, existe uma maneira muito simples de fazer esse ajuste. A maneira simples é baratear o outro lado do capital, que é o capital humano, né? Essa belíssima expressão que corre por aí. Tem que baratear o capital humano. Né? A gente já está dando uma educação maravilhosa para os trabalhadores brasileiros, né? Então agora temos que baratear isso, né? Tem SUS, tem tudo. O trabalhador brasileiro está vivendo uma vida muito boa, né? de luxo, né? Tem carro, casa própria, transporte, não sei o quê, educação para os filhos. Então, agora é hora de mexer nas variáveis, né? O que eu falei ontem para o aluno, e eu repito, é que existe uma teoria do valor, existe uma maneira como o valor se produz, mas existe outro modo como o valor se distribui pela sociedade. Em primeiro lugar, entre os capitalistas. Os capitalistas improdutivos, e eu estou chamando de improdutivo aqui, o menos avançado tecnologicamente, ele perde a batalha, né? Um sujeito que leva 1000 anos para fazer essas cadeiras que aqui estão, ele produz mais valor do que um sujeito que fabrica em 1 minuto? Não. Ele é imprestável. O valor, a imprestabilidade dele vai para o bolso do capitalista mais produtivo. E é isso que o Brasil está vivendo, né? Quer dizer, o dinheiro agora foi embora. Então, a solução que está posta na nossa mesa, que está posta no cardápio, o prato do dia, é acabar com a Previdência, né? Acabar com a CLT, esse tipo de legislação trabalhista, para tornar as relações de trabalho mais flexíveis e compatíveis com a concorrência internacional. O trabalhador brasileiro não concorre um contra o outro apenas, mas concorre com o trabalhador chinês. E nós vamos ter que, se não fizermos nada, né, nós teremos que pensar certas questões de maneira diferente. Ou então essas reformas serão impostas de maneira imperiosa, de maneira absoluta. Né? Não é um fenômeno, né, de uma questão de personalidades, é uma questão de rearranjo produtivo. Um rearranjo produtivo que contará com mais peso da agricultura e muito menos da indústria nas cidades, né? E isso implica uma série de desafios. Economia, então, não é uma questão, é política, né? É isso que está posto no capital. A distribuição, quer dizer, o arranjo produtivo, etc., implica soluções políticas, né? Soluções políticas. A burguesia brasileira está procurando a sua solução. Uma burguesia predominantemente bancária, hoje em dia, a indústria mesmo está se dissolvendo, né, a olhos vistos, e a variável de ajuste é o trabalho. Né? Nós temos uma variável de ajuste muito simples e muito elementar. E eu acho que essa casa já produziu ideias muito interessantes, né, e muito brilhantes. E num tempo desse, né, que eu estou pensando nisso desde 2014. Né? 2014 o Brasil perdeu a Copa, né? Aqui mesmo nessa cidade, e eu
como eu sou muito masoquista, depois que o jogo acabou, eu fui ver a resenha esportiva, né? E aí tinha um sujeito lá, um jornalista, falando como que o futebol alemão era honesto, né? Assim, ele falou que o futebol alemão, a Alemanha ganhou o jogo e a Copa porque era muito honesta. Eu fiquei olhando aquilo, né, e falei, pô, esse cara não está sabendo que o presidente da CBF alemã quase foi preso em 2006, quando teve a Copa da Alemanha, né? Aconteceram os mesmos fenômenos na Alemanha, fora os protestos populares, né? Mas, assim, em termos de falcatrua, a Alemanha não deixou nada a dever ao Brasil 8 anos antes, né? 2 Copas antes. Eu fiquei pensando aqui, me deu uma sensação de abandono, né? Assim, eu falei, nossa, né, a nova república, as promessas da globalização, da democracia, agora nós estamos abandonados de novo, né? Nós estamos no meio da poeira da estrada, né? E o que me faz continuar otimista são as possibilidades de que nós podemos lutar por mudanças e reformas que passem ao largo dessa mesquinharia que são essas reformas hoje em dia postas. Basta dizer que o Brasil, metade do território brasileiro está vazio, né? Metade do território brasileiro não tem gente, né? Nós precisamos atrair pessoas para o Brasil, né? Nós precisamos disso. Em segundo lugar, nós precisamos tomar decisões sobre educação, né? Essa educação que nós temos é inaceitável, inaceitável, né? E, para concluir, eu queria lembrar, né, de um princípio constitucional que não foi desenvolvido aqui, mas ele foi discutido muito aqui nessa faculdade, anos atrás, né, que é o princípio de subsidiariedade, né? O que nós temos feito, né? O que nós temos feito? Outro dia eu estava vendo na televisão um casal que, nos tempos da prosperidade, viajou para Nova York, né? Cumpriu o sonho de viajar para Nova York. E a repórter filmou a casa deles, a casa toda pintada, assim, elegante, não sei o quê e tal. 2 carros da melhor qualidade na garagem. E aí a crise veio, né? Veio o desemprego e eles tiveram que, então, tirar os filhos da escola particular para botar na escola pública, que a gente já conhece como é, né? Muitas vezes. Eu fiquei olhando aquilo, me deu uma raiva, né? E eu me lembrei de várias coisas que todos nós, como país, fizemos, né? Nesses tempos de dólar barato, né? Todo mundo viajou para o exterior. Eu enchi minha biblioteca, dobrou de tamanho, sabe, na e-books. Hoje em dia me dá uma tristeza. Assim. Eu falo, nossa, eu comprei esse livro aqui, cara, por que eu fiz isso? Então, existem coisas que nós todos, como nação, né, o professor falou muito bem, né, nós deixamos de ter um projeto de nação, nós nos entregamos a um cassino internacional da pior maneira possível, né? E agora que acabou o dinheiro sempre volta para casa, né? Ele roda, mas ele volta para casa, né? O capital volta para casa. O professor Ronaldo esqueceu de citar uma coisa importantíssima do governo Reagan, né? Foi elevar a taxa de juros americana para 20%, né? E... Não, professor. 20%, né? Hoje a taxa de juros dos Estados Unidos está baixíssima, né? Baixíssima, e não sobe, né? Não sobe nunca. Já estão anunciando há anos aí que vai subir. Você imagina o que é você ganhar 20% de taxa Selic em dólar, né? Quebrou o México, quebrou o Brasil, quebrou a Argentina, quebrou parte da Ásia, quebrou o mundo inteiro, quebrou a Rússia, quebrou todo mundo, sabe? Eu gosto dos anglo-saxões porque eles não têm medo de fazer o trabalho sujo, né? A Inglaterra criou as leis de navegação, criou uma boca de fumo na China no século XIX, foram à guerra em todos os cantos do planeta, né? Não tenhamos dúvida, né? Os americanos também, que têm o sangue anglo-saxão, não têm medo de fazer o trabalho sujo, né? Eles não têm medo disso. Então, se tiver que jogar umas 10 bombas atômicas na China, eles vão jogar, né? Mas, em termos de competitividade, né, vamos torcer para que isso não aconteça, em termos de competitividade, nós estamos muito abaixo, né, muito aquém, né, e nada, o que é mais espantoso, nenhuma reforma necessária, tributária e política, porque não é feita a reforma política no Brasil. A reforma tributária e a reforma política estão sempre na agenda de todos os candidatos a qualquer cargo público no Brasil.
reforma política e reforma tributária. Por que isso nunca é feito? Nunca, nunca, nunca. Sempre que tem alguém perdendo na sociedade, a teoria econômica diz que tem alguém ganhando, né? Nós vimos agora o que é o sistema político da nova república, né, que é uma herança da ditadura, né, com algumas variantes. Então, eu gosto muito de um evento como esse, porque não existem soluções fáceis, né? Não existem soluções, por exemplo, acadêmicas, né? Mas, ao contrário do que dizia Marx, né, os filósofos tinham que interpretaram o mundo, né? E agora, no tempo dele, então, era a hora de transformar o mundo, né? Hoje, nós temos que passar mais um tempo aqui, né? Temos que interpretar, sim, né? Temos que passar um tempo refletindo, né? E esse livro, que está completando 150 anos, ele nos ensina coisas muito interessantes, né, sobre ciclo econômico. A era de prosperidade, ela não beneficia necessariamente a todos, e a era de prosperidade acaba, né? Isso é da essência do capitalismo. Você tem a fase de prosperidade, você tem um aumento da oferta de capitais, da oferta de dinheiro, da oferta de trabalho, quer dizer, da demanda por trabalho. Mas existe a fase de baixa. E na fase de baixa, isso que o professor Ronaldo explicou brilhantemente, na fase de baixa o ajuste se dá na mão de obra, barateando, esmagando a mão de obra. Então, eu saúdo um evento como esse, porque os desafios estão longe, longe, longe de serem triviais. O que era trivial em 1950, que o trabalhador brasileiro era super explorado, hoje em dia não é mais trivial, né? Porque não vai haver nem trabalho, se trabalho houver. Então, nem o direito a ser explorado talvez reste aos nossos trabalhadores, né? Eu acho, então, que reflitamos, né? Meditemos antes de sair à rua, né? Pedindo diretas já, né? Pedindo uma mudança constitucional, né? Assim, dessa envergadura. Porque o sistema constitucional, se você vai entortando ele, uma hora ele quebra, né? Isso não é nada bom. Muito obrigado. Professor Leonardo, nós que agradecemos. Eu acho que o anseio de todos nós é que esse movimento de colocar as escâncaras, essa estratégia que, como o professor Giovanni já havia colocado, só existe do lado do capital, do lado da sociedade civil organizada, da população. Nós ainda estamos assistindo um pouco atônitos a tudo que está acontecendo. Eu tenho certeza que essa mensagem na academia tem que ecoar e, efetivamente, dependemos disso para refrear esse movimento de contra-reforma que, de forma avassaladora, tem minado os direitos sociais a dura pena conquistados.